Vamos abrir as nossas Bíblias, segundo aos Coríntios, capítulo 4, e nós vamos ler o capítulo 4 e o capítulo 5. E depois nós vamos compartilhar aquilo que Deus tem colocado. É óbvio que não vai dar para falar sobre tudo, mas aquilo que pelo menos é importante para esta noite, aquilo que o Senhor quer comunicar ao nosso coração. Mas nós precisamos estar atentos à palavra de Deus, porque ela por si só ela já está falando para nós. Não é? Capítulo 4, versículo 1. Pelo que tendo esse ministério segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia nem falsificando a palavra de Deus, e assim nos recomendamos à consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não destruídos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós que vivemos estejamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará também por Jesus, e nos apresentará convosco. Porque tudo isto é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação que é do céu. Se todavia, estando vestidos, não formos achados nus. Porque também nós, os que estamos nesse tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito Santo. Pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausente no Senhor, porque andamos por fé e não por vista. Nós temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Pelo que muito desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, o bem ou o mal. Assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé, mas somos manifestos a Deus. E espero que nas vossas consciências sejamos também manifestos. Porque não nos recomendamos outra vez a vós, mas damos-vos ocasião de vos gloriardes de nós, para que tenhais que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração.
Porque se enlouquecemos, é para Deus. E se conservamos o juízo, é para vós. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante, ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo. Isto é, e tudo isto provém de Deus, versículo 18, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém? Vamos abaixar as nossas cabeças. Pai, é no nome de Jesus Cristo que eu quero te agradecer pela tua graça, pela tua misericórdia. Misericórdia esta que se renova a cada manhã. E pela tua graça, Senhor, que é aquilo que nos traz aqui. Pai, eu quero te louvar e te agradecer, porque o Senhor é bom. E que nesta noite, Senhor, que eu possa falar a tua palavra, somente aquilo que tu queres que seja falado. Que eu não venha falar de mim mesmo, mas que venha falar daquilo que vem do teu trono, Pai. E é esta palavra que liberta, pois diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Por isso, Senhor, graças nós te damos, porque sabemos que cada um de nós não vamos sair daqui da mesma maneira que entramos, mas mais uma vez sairemos daqui transformados pelo poder da palavra do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Queridos, esse texto, 2 capítulos que eu fiz questão de ler inteiro, eu tenho meditado nesta palavra. E sobretudo, começando por aqui, tesouro em vaso de barro. E domingo de manhã o pastor falou sobre isso, sobre as riquezas que estão depositadas a nosso favor. E não é que Deus vai nos dar, Ele já nos deu, Ele já nos concedeu, Ele já nos preparou. Efésios 1:3 diz que nós somos abençoados com toda a sorte de bênçãos nos lugares celestiais. Quando é que a gente vai ser abençoado? Nós já fomos. E a palavra de Deus diz que Ele colocou em nós tesouros, coisas valiosas. Muitas vezes pensamos só no ouro, na prata, nas pedras preciosas, no dinheiro, e achamos que isso é riqueza. Isso não é riqueza. Isso não vale nada. Quando uma pessoa morre, se alguém não a vestir, nem a roupa ela leva. Nem a roupa ela leva. Mas o Senhor colocou em nós, depositou em nossos corações, tesouros que dinheiro nenhum no mundo pode comprar. Quando nós meditamos nesta palavra, nesses 2 capítulos, nós podemos enxergar 5 contrastes importantes. 5 itens muito importantes. Eu vou começar a compartilhar alguma dessas coisas para nós nesta noite. A primeira coisa que nós vemos é o tesouro em vaso de barro. Diga comigo, tesouro em vaso de barro. O segundo item que nós vemos aqui é levar sempre por todos os lados. Não é só aqui na igreja. Por todos os lados onde nós andamos. A morte de Jesus Cristo. Diga comigo, levar sempre, por todos os lados, a morte de Jesus em nossos corpos mortais. Contraste entre o temporal e o eterno. Diga comigo, temporal
versus eterno. O que você está mais preocupado? Com o seu dia a dia? Com os 365 dias do ano? Ou com a sua vida eterna? Está só preocupado em construir bens aqui na terra? Ou está preocupado com o seu eterno, com a sua eternidade? O quarto item, habitar em tenda, barraca, tabernáculo, ou seja, uma edificação provisória. Esse nosso corpo, contra viver numa habitação eterna feita pelo Senhor no céu. Os homens gastam muito dinheiro com o seu corpo, com a sua aparência, com o seu bem-estar, e gastam pouco dinheiro com o céu. Adquirem poucas riquezas com o céu. Os homens gostam de gastar muito dinheiro consigo próprio, com a sua família, com a sua casa, enterram muito, já tem uma casa grande, mas aquela não chega, tem que ser uma casa maior. E a obra de Deus? Nós estamos vivendo os tempos do fim. Jesus está às portas. E mais do que nunca nós precisamos pregar o Evangelho. Mais do que nunca nós precisamos pregar o Evangelho do reino. 24 horas por dia. Isso custa, irmãos. Ou nós estamos preocupados? Oh, que dificuldade com a crise econômica. Nós íamos aqui no caminho e tem uma frase ali, né? Nós não estamos em crise, estamos em Cristo. Nós não estamos em crise, nós estamos em Cristo. Então há um contraste entre o temporal e o eterno. Aquilo que você está construindo com a sua vida aqui e aquilo que está sendo construído lá na eternidade. Eu vi bem essa questão do temporal, do aqui e da eternidade com meu pai. Meu pai, nos últimos tempos, antes dele partir para o Senhor, ele dizia: Senhor, tu fostes preparar morada, e eu quero a minha. Eu quero a minha, Senhor. O Senhor foi preparar a morada, e ele tinha a ousadia de pedir a sua morada no céu. Por quê? Porque ele mandou muito material para lá. Eu quero a minha morada. E ele pedia isso todos os dias ele orava e ele pedia. O Senhor foi preparar a morada. E eu fico pensando, nós precisamos também ter ousadia de chegar diante do Senhor e pedir a nossa morada. Se é que nós estamos preparados. Se é que nós estamos preparados. Porque a palavra de Deus diz que essa nossa leve e momentânea tribulação, às vezes a pessoa fica doente. Ou acontece um problema em casa, ou no trabalho, ou qualquer coisa, e logo fica apavorado. E a palavra de Deus diz, essa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória. Lá vem de novo o temporal e o eterno. Não atentando nós, segundo aos Coríntios 4:18, para as coisas que se veem, mas para as que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Nossa leve e momentânea tribulação. Pastor, eu estou desempregado. Pastor, o meu casamento. Pastor, eu estou endividado. Pastor, não sei o quê. Pastor, a saúde. Nós vemos tantos casos de irmãos nossos que estão doentes. AVC, Alzheimer, câncer, tantas coisas. E a palavra de Deus diz, nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um peso eterno de glória. E o que mais? Por último, vivermos para nós mesmos, contra viver para aquele que morreu e ressuscitou por nós. São 5 itens que nós vemos nesse texto. O primeiro é tesouros em vasos de barro. O segundo, levar sempre por todos os lados a morte e a vida de Jesus em nossos corpos mortais. O terceiro, contraste entre temporal e o eterno. Entre aquilo que é o imediato, o agora, e aquilo que vai durar por toda a eternidade. Habitar em tenda, barraca. O seu corpo é uma tenda. Isso é uma barraca. Você já viu que, igual aquelas barracas que se usam em camping, que de tanto usar vai se rasgando? E você tem que costurar, você tem que remendar para poder usar. O nosso corpo é assim.
O tempo vai indo e aquilo vai indo. A pele fica sensível, qualquer pancadinha já causa uma marca. Oh, mas eu não era assim. Não era assim, mas a idade, a tenda está se gastando. Até vai chegar um ponto que o desgaste é tão grande que não tem mais jeito. A tenda tem que ser jogada fora. E aí parte para uma morada nova. Só que essa morada já não é mais terrena, é uma morada eterna. Se é que temos direito à morada eterna. Não é? Meus queridos, e como as cartas de Paulo, elas, de repente, quando a gente começa a descobrir as riquezas de Deus, o que Deus tem preparado de nós, como as cartas de Paulo se sobressaem. Como nós deveríamos não gastar tempo, mas ganhar tempo meditando nesta palavra. Porque nós precisamos ser equipados. Nós precisamos estar equipados todos os dias. Domingo o pastor dizia isso, que nós precisamos estar preparados e não sermos dependentes do pastor, dependentes da oração, e nós estarmos prontos para encarar qualquer situação, e se for o caso, impor as mãos, se for o caso, expulsar os demônios, se for o caso, pregar o evangelho, nós próprios fazermos isso. Por quê? Porque este revestimento, esta riqueza, foi dado a cada um de nós. Eu me lembro de uma frase que ele disse: não importa o tamanho do santo, foi dado a cada um de nós. Tesouro em vaso de barro, no versículo 7, do capítulo 4. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Vasos de barro são coisas vulgares, coisas comuns, coisas sem valor. Que valor que tem um vaso de barro? Nenhum. Mas Deus pegou esse vaso, tirou a imundícia e colocou um tesouro dentro. Colocou ali dentro. Quando Jesus começou o seu ministério, né, em João capítulo 2, em que Maria, acho que é a única vez que ela aparece dando uma ordem, que foi: fazei tudo quanto ele vos disser. Tinha acabado o vinho nas bodas lá em Caná, no casamento. E Maria chegou para Jesus e disse: o vinho acabou. E ele respondeu: que tenho eu contigo, mulher? Mas ela disse para os servos: fazei tudo quanto ele vos disser. E Jesus pegou as talhas, que era para quê? Para purificação, para limpeza. Olha aí de novo. Ele pegou as talhas que era para purificação, para limpeza. Os convidados chegavam no casamento e iam lavar as suas mãos. E ele pegou aquelas talhas e disse: coloca aí água limpa. E transformou aquela água em vinho. O melhor vinho. Porque o noivo chegou para o mestre Sala e diz: olha, todo mundo coloca o bom vinho primeiro. Pois que está todo mundo bêbado, vem o pior, que já ninguém sabe a diferença. Mas você colocou o melhor vinho logo no começo. Mas de onde é que veio esse vinho? A Bíblia diz que, se bem que sabiam os servos de onde é que tinha vindo, né? Era de uma talha que servia para limpeza. Jesus pegou algo que não tinha valor nenhum, mandou colocar uma água limpa, mandou limpar aquilo, colocar uma água limpa, e ele transformou em vinho da melhor qualidade. Pois ele pegou eu e você, não valíamos para nada. A nossa melhor obra não tinha valor algum para Deus. Pois ele nos amou a si mesmo. João 3,16 diz que ele nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Que valor que você tinha, ou eu, para que Deus desse o seu único filho?
No entanto, ele fez isso. O seu único filho. Pois ele pegou vasos que não tinham valor nenhum, que não serviam para nada, talvez para a limpeza dos outros, e pegou isto, tirou toda a imundícia, tirou toda a sujeira, tirou todo o pecado, tirou tudo que era das trevas, tirou todo o direito de Satanás. Todo o poder das trevas foi tirado, foi quebrado. Todo o domínio do diabo foi quebrado. E ele disse, a partir de agora, nesse você não toca mais. É meu. E dentro dele eu ponho o que eu quero, pois eu vou pôr o meu tesouro dentro dele. Eu vou pôr a minha palavra dentro dele. Eu vou pôr a minha palavra que é viva e eficaz. E eu vou fazer dele santo, justo, mais que vencedor, filho de Deus, uma nova criatura. Vou colocar ele assentado do meu lado. E ele, junto comigo, vamos estar sentados do lado direito de Deus. Nós e nós mesmos, queridos, não somos nada. Se nos perguntarem, quem é você? Eu disse isso domingo. Ninguém. Não somos ninguém. Mas Cristo em nós é a esperança da glória. O apóstolo Paulo, eu creio que nem nos nossos dias, com toda a tecnologia que existe, não existe um apóstolo que chegue a 10% do que foi Paulo. Ele disse que as obras todas que ele fez eram o quê? Como trapo sujo de imundícia. O que ele se comparava? Ele era alguém? Quando ele fala dele próprio, ele diz, conheço um homem, não fala que foi ele, se no corpo eu não sei, se no espírito não sei, que subiu ao terceiro céu e viu coisas inefáveis que ao homem não é lícito contar. E Paulo viu coisas, né? Ao homem não é lícito contar. E a gente vê muitas vezes pessoas dizem, eu estive no céu, vou contar o que eu vi no céu. Ou eu estive no inferno, vou contar o que eu vivo no inferno. Paulo esteve no céu e disse, ao homem não é lícito contar o que eu vi lá. Nós não aguentaríamos. E por causa daquilo que Paulo viu, foi-lhe dado um espinho na carne, a saber o quê? Um mensageiro de Satanás. E Paulo pediu 3 vezes, Senhor, por favor, remove. E ele só ouviu, a minha graça te basta. Quando nós olhamos para a nossa situação, nós vimos que Deus colocou um tesouro em vaso de barro. Deus colocou um tesouro imenso dentro de nós. Tirou a imundícia, mas nós continuamos sendo vasos de barro. Continuamos sendo frágeis. Continuamos padecendo. Porque nós padecemos doenças, nós padecemos sofrimentos, nós padecemos dificuldades, nós padecemos tribulações, nós padecemos tristezas. Porém, tem uma coisa que nos difere de todos os outros. Temos paz. Nós podemos passar por todas as coisas, mas nós temos paz. E esse é um dos tesouros que Deus colocou dentro de nós, que Jesus nos deu. Paz. Não importa a circunstância que nós estejamos passando, nós temos paz. Enquanto nós vemos o mundo se descabelando e passando pelas mesmas coisas que nós temos paz. Quando meu pai estava, que ele deu o AVC em 2011, e que aconteceu tudo com ele, nós fomos para o hospital,
Ficamos 2 meses dentro de um hospital. Eu e minha mãe revezando. 2 meses. O que nós oramos por pessoas ali dentro, o que nós evangelizamos, não foi brincadeira. Meu pai entubado, com uma sonda nasal e um tubo para respirar, não falava com ninguém, não falava com médico nenhum, mas eu chegava e ele falava comigo. Deus me mostrou isso, isso e isso. E as pessoas olhavam de lado e diziam, mas esse homem, como quem diz, esse homem está morto. Ele não fala, para vocês não. Para mim ele fala. E quando ele voltou assim no hospital, ele evangelizava os outros que estavam do lado. Com toda dificuldade. E nós vamos aprendendo, queridos, que não importa a circunstância que nós estejamos passando, nós temos paz. Nós somos atribulados, mas não angustiados. Nós passamos por situações difíceis, mas nós não estamos angustiados. O cristão, ele não tem por que sofrer de depressão. Porque a depressão, o que ela é? A depressão, ela é provocada por causas físicas, mas em sua maioria, porque não é cuidado, ela parte para sintomas espirituais. Ora, a pessoa se deixa abater, se deixa levar pela situação e eu não consigo resolver. Mas afinal de contas, nós temos um Deus poderosíssimo que colocou dentro das nossas vidas, dentro de nós, um tesouro. Dentro desse tesouro nós temos paz. O cristão precisa ficar preocupado com alguma coisa? Nós precisamos ficar perplexos com alguma coisa? Quando nós olhamos e Deus entende isso, porque mesmo quando nós passamos por uma situação, nós podemos ficar perplexos. É natural nosso, a perplexidade, o espanto, é natural nosso. É natural do ser humano, é próprio da nossa humanidade. Às vezes, até passar por um momento de dúvida, não incredulidade. Não confunda dúvida com incredulidade. É uma coisa completamente diferente. Porque o próprio apóstolo Paulo diz na palavra de Deus que, em certo momento, quando eles estavam indo no navio, o navio quase naufragou e eles próprios disseram, olha, chegou um momento que nós já não tínhamos mais esperança nenhuma. Não tinha mais esperança nenhuma. Mas ele tinha uma promessa de Deus. Ele tinha que chegar no seu destino. Ele tinha que chegar no seu destino. Quando ele estava indo para Roma, ele passou por tantas coisas. Ele tinha uma promessa de Deus que ele ia para Roma. Não tinha? Ele ia pregar. Ele até se comprometeu com a igreja de Roma que ele ia lá. Só que ele não foi como ele pensou. Ele foi preso. No caminho, o que aconteceu com ele? Quando o navio naufragou, eles pararam numa ilha. Paulo foi ajudar a fazer o fogo, veio uma serpente venenosa e picou-lhe a mão. Ele só balançou. Primeiro as pessoas pensaram que ele era algum assassino, porque tinha sido picado por uma serpente. Mas depois ele balançou e pronto, já é um Deus. Já pensaram que ele era um Deus. Isso nos diz, irmãos, que na nossa caminhada, nós vamos passar por várias situações na nossa vida. Nós vamos passar por várias dificuldades. E o apóstolo Paulo está falando aqui em 2 Coríntios 4, as dificuldades que nós podemos passar. Mas há uma frase que ele declara, crie, por isso falei. Crie, por isso falei. O que nós podemos fazer? Nós precisamos ter cuidado com a nossa boca também, com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós pensamos. Temos que ter cuidado com as nossas ações. É natural nós passarmos por um momento de fragilidade.
É natural passarmos por tudo isso. E Deus compreende isso. Tanto é que Jesus veio para compreender o ser humano. Para entender, sem pecado, uma natureza sem pecado. Mas veja uma coisa, ele na carne venceu a carne. E mostrou que é possível viver nesta carne de maneira santa e agradável a Deus. Muitas vezes, nós passamos por situações que Deus permite até para nossa correção. Afinal de contas, Ele não açoita a quem recebe por filho, Ele não disciplina a quem recebe por filho. Por que eu estou passando por isso? Porque você fez coisa errada. O pai repreende o filho se ele não fez coisa errada? Lógico que não. Nenhum pai vai pegar a vara, vai dar no seu filho, por quê? Por algo que você vai fazer. Não, ele vai corrigir por algo que fez. O nosso pai é a mesma coisa, ele está sempre de olho em nós. E se nós erramos, ele vai corrigir. Quando nós olhamos para Abraão, o pai da fé, Deus deu uma ordem para ele lá em Gênesis 12. Sai da tua terra e da tua parentela. Sai da terra e da parentela. E vai para a terra que eu te mostrarei. O que Abraão fez? Na época era Abraão. O que ele fez? Levou tudo e mais alguma coisa. E ainda levou o sobrinho e o pai. Mas Deus foi claro. Sai da terra e da parentela. E a mulher. Levou escravo, levou animal, levou pai, levou sobrinho, levou a mulher. E ainda levou também, né? Acho que a família do sobrinho e por aí afora. Sai da tua terra e da tua parentela. Há um livro de Watchman que ele diz, o título é Ensina-nos a contar os nossos dias. Enquanto o pai de Abraão não morreu, de Abrão na altura, enquanto não se separou de Ló, os dias de Abraão não foram contados. Não valeu de nada. Por quê? Porque ele estava sendo disciplinado pelo Senhor. Ele estava sendo corrigido pelo Senhor. Depois Deus fez uma promessa a Abraão, que ele teria um filho, que seria o seu descendente, e que ele seria pai de uma grande nação. No meio do caminho, o que Abraão faz? Aceita a oferta de Sara. E vai, se deita com a empregada, com a serva, e gera Ismael. Ismael não é o filho da promessa. Deus não mandou ele fazer isso. Mas ele gerou Ismael. O que significa Ismael, desde aquela época até hoje? Sinônimo de problemas. Sinônimo de confusão. Sinônimo de guerra. Olha o que acontece conosco quando nós não obedecemos a Deus. E depois perguntamos, Senhor, por que tanta demora? Por que tanta demora? Será que Deus tem prazer em tanta demora de responder? Óbvio que não. Mas é porque nós somos desobedientes à sua palavra. E Ele vem e corrige. Por quê? Porque Ele nos tem como filhos. A graça, a bondade de Deus é imensa, meus queridos. O diabo é acusador. Ele fica lembrando os seus fracassos. E Deus diz que a partir do momento que você vai e pede perdão, ele não se lembra mais. O diabo fica acusando. Deus não se lembra mais. Ele fica à espera que você tome uma posição e que se levante. Ontem você estava prostrado. Mas a partir do momento que você se arrepende e você se levanta, o poder dele está à tua disposição. Você não tem que ficar prostrado. Você não tem que ficar prostrado. No domingo de manhã, quando eu cheguei aqui, de repente começou o louvor e me veio ao coração. Eu até compartilhei com os irmãos e compartilhei depois com os pastores. Você está aqui pela minha graça. Você está aqui hoje pela minha graça. Só por causa da minha graça que você está aqui. E o que eu vou fazer na tua vida é pela minha graça. Não é por tua causa, é pela minha graça. É pela minha graça. Nós achamos que somos alguma coisa.
E nós vamos aprendendo com a vida, Deus vai nos ensinando que nós não somos nada. Somos vaso de barro. O tesouro que está dentro de nós foi Ele que colocou. Pertence a Ele. Pertence a Ele. O valor desse tesouro é Ele, é dele, pertence a Ele, não pertence a nós. Tudo é por Ele, por meio dEle e para Ele. E por Ele são todas as coisas. Quem é você, querido? Quem é você? Sem Cristo? Ninguém. Com Cristo, Filho de Deus. Nova criatura. Você foi gerado para as coisas boas, para viver uma vida santa e reta diante de Deus. Deus quer nos usar a cada um de nós, sobretudo nesse tempo do fim. O Brasil está em crise. Crise política, econômica, social, financeira. E você acha que isso vai melhorar? Hoje nós íamos no carro e comentava isso e o pastor falou: quem é que remove reis e estabelece reis? Quem é que põe? Quem é que remove reis e estabelece reis? Quem é que vai mudar essa situação? Quem é que poderia mudar esta situação? Somente a igreja. Nós não somos a extensão de Deus aqui na terra? Só a igreja pode mudar. A política vai mudar se foram eles próprios que corromperam tudo. Como é que eles vão mudar alguma coisa? Mas até a nação, o povo de Deus tem condições de mudar. Deus colocou um tesouro dentro de nós, tão grande, e nós não fazemos ideia do que está dentro de nós. Deus entende essa nossa fragilidade, e por isso mesmo que Ele vai usando os seus servos, para nos alertar dia após dia. Não atenta para isso que você está vendo, atenta para a minha palavra. Não atenta para isso que você está passando, atenta para a minha palavra. Uma frase que a irmã Ruth me passou que diz: confiar, depender e esperar. 3 coisas, uma mais fácil do que a outra de fazer. Confiar, esperar e depender. Para mim, então, que sou um homem que gosta de fazer as coisas e que tem aptidão de fazer as coisas, está aí 3 coisas que eu sempre digo: confiar é fácil. Confiar é fácil. Ter fé é fácil, porque fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Então é fácil ter fé. Agora, esperar e depender foi o que aconteceu com Abraão. Deus mandou ele confiar, esperar e depender dele. Abraão, em certo momento, ele começa a ver a situação dele. Ele era forte, mas Sara era estéril. Apesar de ser muito bonita, mas era estéril e envelheceu. Ou seja, hoje nós estávamos ouvindo uma canção que eu lembrei agora, acerca de Lázaro. Que o amigo de Jesus pediu, estava com problema e pediram para que Jesus foi lá, e Jesus não foi. Quando o problema acabou, é que Jesus apareceu. Ou seja, quando Lázaro morreu, é que Jesus apareceu. E eu fiquei pensando, opa, depois de 4 dias ele já cheirava mal. Opa, depois de 4 dias cheirava mal, o problema acabou, né? Ou seja, quando chamaram Jesus, não é porque Lázaro estava morto, é porque Lázaro estava doente. E com a morte de Lázaro, o problema acabou. O problema acabou, Jesus já não precisava vir. Depois de 4 dias, Jesus apareceu. E mesmo naquela impossibilidade, o defunto ressurgiu. Se nós não atentarmos para aquilo que nós vemos, e atentarmos para aquilo que Deus colocou dentro de nós, para esse tesouro maravilhoso, essa vida. Nós vamos ver o que é esse tesouro, se ainda der tempo. Esse tesouro maravilhoso que está dentro de nós. Deus nos deu vida e vida com abundância.
João 10,10 diz o quê? O diabo veio para o quê? Para matar, roubar e destruir. Jesus veio para quê? Para que tenhamos vida e vida com abundância. Vida com abundância. Alguém me mandou um dia, um pastor me mandou um dia que diz que, sobre este texto, que no grego, isso é perissos zoe. Ou seja, o que me interessou foi isso. É que essa vida abundante quer dizer a vida excessivamente abundante. A vida que Deus colocou em nós não é uma vida abundante por assim só. Mas no grego quer dizer que ela é uma vida excessivamente abundante. Você porta dentro de si a vida excessivamente abundante de Deus. E onde esta vida passa, aonde esta água viva toca, aonde esta vida passa, não dá para permanecer morto. É uma vida excessivamente abundante. É como diz lá em Jó, mesmo a árvore seca, ao cheiro das águas. Por quê? Porque a água é vida, ela vai brotar. E nós temos essa vida excessivamente abundante dentro de nós. O que são os tesouros que Deus colocou dentro de nós, meus queridos? Nós olhamos aqui e dissemos, nós somos atribulados, nós somos angustiados, mas nós não ficamos paralisados, nós não ficamos perplexos, porque dentro de nós existe paz. Nós estamos em paz, não importa a circunstância que estejamos sofrendo. Não importa as acusações que nós estejamos sofrendo. Não importa as humilhações que nós estejamos passando. Não importa que batam na nossa porta e nos acusem. Nós temos paz. O cristão sofre perseguições em todos os aspectos da nossa vida. E quando erramos, porque fazemos algo que Deus não nos mandou, aí sofremos mais ainda. Mas pela grande misericórdia do Senhor, depois dele nos corrigir, e de ele nos açoitar com varas, porque nós erramos, ele vem e entra com provisão, e nos livra. Não antes de dar uma grande correção. Não antes de nos deixar sofrer bastante. Aí ele vem e entra com provisão, entra com livramento. Quantas vezes ele fez isso com Israel? Quantas vezes ele corrigiu Israel? Assim é o Senhor. Nós podemos andar com tantas situações na nossa vida, mas nós temos paz. O segundo tesouro que nós temos, a vida excessivamente abundante. João Batista, que foi aquele que diz, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Batizou Jesus, anunciou, veio para essa missão, que ele era o Cordeiro de Deus. Mas quando a situação ficou brava para João Batista, ele mandou os discípulos perguntar, és tu mesmo ou esperamos outro? Por quê? Porque diante daquela situação em que ele estava vivendo, eles esperavam um Messias político que viesse para trazer libertação a todo Israel e a coisa estava ficando pior. E João Batista estava preso por pregar a palavra de Deus. E talvez, pelo que nós vemos na palavra de Deus, ele pensava que ele pudesse ser liberto. És tu mesmo? Ou esperamos outro? E o que Jesus disse? Vem ver. Vê o que está acontecendo aqui. Vê o que está acontecendo, os cegos vêm, os coxos andam. Vai lá. Fala para ele tudo que vocês estão vendo aqui. E isso não é para nós hoje? Apesar de todas essas situações, não é para nós hoje. Mas pastor, você falou que nós passamos por tudo isso. É verdade. Nós passamos por tudo isso. Mas Deus nos deu um tesouro também. De que ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará. Toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. E não há nome maior do que esse. Não há nome mais poderoso do que esse.
Não há outro nome mais poderoso do que esse. Não há. Não há outro nome tão poderoso quanto esse que nós temos, o nome de Jesus. Queridos, nós temos uma riqueza tão grande dentro de nós. Segundo aos Coríntios, capítulo 3, no versículo 11 a 16, ele diz o seguinte. Perdão, queridos, não é segundo aos Coríntios 3, é 1 aos Coríntios 3. 1 aos Coríntios 3, 11. 1 aos Coríntios 3, 11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Nós recebemos um tesouro de Deus. E o que nós temos que fazer? Cuidar bem desse tesouro. A palavra de Deus diz que se alguém colocar um outro fundamento, se alguém sobre esse fundamento formar um edifício, ele colocou esse fundamento em nós. Esse tesouro que ele colocou em nós é para nós edificarmos um edifício. E qual é? Sobre o que nós temos que construir? Sobre o ouro, sobre a prata, sobre as pedras preciosas. Por quê? Porque isto daqui passa pelo fogo e o que acontece? É destruído? Permanece. O que for edificado sobre o ouro, a prata, a pedra preciosa, permanece. Mas há quem não queira gastar tanto e queira edificar sobre feno, madeira e palha. Vai passar pelo fogo. A obra vai queimar. Mas pela grande misericórdia de Deus, ainda receberá. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, se permanecer, esse receberá galardão. Que tesouro é esse que Deus colocou em nós, através de Jesus Cristo, para que nós possamos edificar esse edifício? Primeiro, o caráter de Jesus. Nós precisamos ter o caráter de Jesus, ou seja, nós precisamos ser exatamente como Jesus é. Nós precisamos ter o mesmo pensamento, a mesma atitude de vida, o mesmo modo de vida que Jesus teve. Nós precisamos pensar como Ele, agir como Ele. Ter o caráter de Cristo é pensar o que faria Jesus. Como é que Ele agiria em determinada situação? Como é que Ele se portaria em determinada situação? O segundo tesouro precioso é a vida de Jesus. Nós acabamos de ler, de dizer em João 10:10 que o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para que nós tenhamos vida e vida com abundância, ou seja, a vida excessivamente abundante de Deus. E aonde está esta vida? Não vai ter morte do lado. Segundo, as virtudes de Jesus, ou seja, o poder de Jesus. Eis que vos dou poder e autoridade. Ele nos deu poder e autoridade para quê? Para pisar serpentes e escorpiões. Se nós bebermos alguma coisa mortífera, nada nos fará dano algum. Sabe, queridos, às vezes a gente é tão pobre no Evangelho. Nós somos tão pobres, tão pequenos. Nós não crescemos. Os anos vão passando, e nós continuamos pobres. Por quê? Porque preferimos edificar sobre madeira, feno e palha. Não se esqueça que a obra de cada um vai passar pelo fogo. Deus nos deu toda essa capacidade, Ele nos deu o seu caráter. Ele nos deu a sua vida. Ele nos deu o seu poder e Ele nos deu a sua graça.
O que é graça? É o seu favor imerecido. Nós não merecemos nada disso, mas mesmo assim Ele nos deu. Nos deu caráter, nos deu vida, nos deu virtude ou poder e nos deu graça para executarmos as suas obras aqui na terra. Primeiros Coríntios 2,16. Exatamente, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. O que é ter a mente de Cristo? É pensar como Ele. Se nós pensarmos como Ele, nós vamos agir como Ele. O que é o caráter? Caráter é aquilo que define a pessoa. É aquilo que define se ela é boa, se ela é má. Sabemos de muita gente que não tem caráter. Eu costumo dizer algo meu pessoal, que alguém, ela nasce com caráter. E quando ela recebe Jesus, que ela recebe o caráter de Jesus, então a sua vida ela é aperfeiçoada. Mas também há a condição que se ela nascer sem caráter, e a gente conhece muita gente assim, se ela recebe Jesus, vem o caráter de Jesus sobre ele e transforma a vida dele. Ele não vai permanecer um sem vergonha, um ladrão, um safado, um adúltero. Não tem como. Não tem como. A vida cristã, ela é uma vida exigente. Por quê? Porque a vida cristã nada mais é do que viver a vida de Jesus. Gálatas 2:20 diz, eu já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, vivo-a na fé do Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou. Ou seja, a nossa vida passa a ser nula. A nossa vida passa a ser nula. Não tem validade. Que validade que tem nós manifestarmos o nosso caráter mortal? Que validade tem nós manifestarmos a nossa vida mortal? Que validade tem eu mostrar quem é o Jonas mortal? Para que serve? Para nada. Para que serve isso? Certa vez eu ouvi uma ilustração de uma pessoa, de um pastor, que disse que ele estava num avião e entrou uma irmã. E o avião, quando fecha as portas, não tem como fugir mais, né? E ele pegou, se sentou, ficou ali quietinho. E ele conhecia aquela irmã, só que eu acho que ela não viu que o pastor estava ali sentado, né? E por algum motivo que não agradou aquela senhora, ela fez um escândalo no avião. Mas algo assim, absurdo. Não sabemos por que foi. Mas ela provocou um escândalo ali dentro. E porque queria, só que o avião já estava em voo, não tinha mais como ela descer. E aquele pastor ficou olhando para aquela irmã, porque aquela irmã, segundo constava, era uma grande bênção, né? Era uma mulher de oração, era uma mulher de tá sempre disposta. Só que ela, quando ninguém estava vendo, quando não tinha nenhum pastor por perto, não tinha nenhum irmão por perto, ela mostrava quem realmente ela era. Só que naquele dia tinha alguém que a conhecia. E quantas vezes nós estamos num lugar em que nós não percebemos que as pessoas estão nos observando, em que nós não percebemos que as pessoas estão nos vendo. Nós temos uma vizinha no nosso prédio, nós moramos no 4º andar e ela mora no 3º. E o nosso prédio tem varanda. E eu sinceramente eu nunca falei com aquela família, porque eles vão lá só por temporada, entram, passam temporada e vão embora. A gente não consegue nem sequer conversar com os vizinhos. Mas meu pai ainda estava vivo e ele estava nos últimos dias dele e eu coloquei ele na varanda, sentado para ele tomar um solzinho, respirar um pouco. Coloquei ele ali, sentei, dei um beijo nele, perguntei se ele queria alguma coisa, se ele queria um café, uma água, qualquer coisa, se ele estava bem, e deixei ele quietinho ali. Eu nem olhei para a mulher, não sabia lá que a mulher estava olhando. E esses dias, eles mudaram para lá, estão morando lá, e ela
foi conversar com a minha mãe, eu fiquei sabendo que o seu marido morreu. Nossos sentimentos, os pêsames, aquela coisa toda. Mas olha, eu queria dizer uma coisa para a senhora. Eu vi uma cena que me tocou muito e me fez chorar. Eu vi o seu filho, e ela contou o que ela viu. Eu vi o seu filho colocando o pai para sentar e deu um beijo nele, e perguntou se ele estava bem, e eu comecei a chorar. Falei, puxa vida, que cuidado que esse rapaz tem com o pai dele, né? Já no fim da vida e aquela coisa. E eu nem olhei, eu nem sabia que a mulher estava me olhando. E eu pensei, se eu tivesse feito o contrário? Se eu tivesse maltratado o meu pai? Se eu tivesse judiado dele? Se eu tivesse feito qualquer coisa achando que ninguém estava vendo? E depois eu fosse chegar para aquele casal e fosse ali dar uma de evangelizador e fosse falar de Jesus para eles. E ela ia olhar para a minha cara e dizer, você é um grande de um hipócrita, porque eu vi o que você fez com seu pai. Aquilo, de vez me dar alegria, me deu foi temor e tremor. Porque nós não nos damos conta de quantas pessoas estão nos observando, estão nos vigiando, estão seguindo os nossos passos, e que um simples ato errado, nós podemos fazer um grande estrago. Uma simples palavra maldita, uma simples ação errada, nós podemos causar um grande estrago e podemos até interferir na salvação de alguém. E nós vamos pagar pelo sangue dessa pessoa. Guarda isso, queridos. Esse tesouro que o Senhor colocou dentro da tua vida. Tesouro em vaso de barro. Ele colocou a sua vida dentro de você. Guarda essa frase, a vida excessivamente abundante. Vida que gera vida. Vida que gera vida. Sabe o que vai contar lá no céu? Sabe o que vai contar lá no céu quando você for? O que Deus vai querer saber? Senhor, eu trabalhei muito, ganhei muito dinheiro, eu construí casas, eu comprei carros do ano. Pastor, olha, eu fiz tantas coisas boas lá. Tem casa na praia, tenho casa, tenho um sítio, tenho um triplex, né? Tenho tudo isso. Serve para quê? Sabe o que vai valer lá? Sabe o que vai contar lá? Todas as ofertas que você deu para a obra do Senhor. Todas as ofertas em dinheiro que você deu para a obra do Senhor. Ué, mas Deus precisa do meu dinheiro para quê? A palavra não é clara? Trazei os dízimos à casa do tesouro para que haja o quê? Mantimento na minha casa. Não está escrito? Está escrito, para que haja mantimento. Qual é? Além de tudo que é feito, ajudando os irmãos, qual é o melhor alimento? Não é a palavra de Deus que tem que ser pregada dia e noite? Há muita gente que pensa que igreja é uma coisa que se paga por si só, né? Porque a igreja, a luz não paga, os bancos não pagam, toda a infraestrutura não paga, vem assim do ar. É que todo o dinheiro que é dado na obra de Deus é revertido em salvações. Todo o dinheiro que é dado na igreja é revertido em salvações. A igreja está, o prédio está aberto, daqui saem outros, são treinados pessoas, são treinados pastores, são enviados pastores. Domingo não teve um aqui que é filho da casa e que está lá em Moçambique fazendo a obra de Deus? E quantos estão fazendo a obra de Deus, sendo ajudados por esse ministério? Sabe o que vai permanecer lá? Quantas vidas você ganhou para Jesus? Quantas vidas, quantas pessoas você evangelizou e ganhou para Jesus? Ou passa o ano inteiro sem evangelizar ninguém, sem ganhar ninguém? Oh, pastor, eu sou muito tímido, mas eu oro. Ele não mandou você fazer isso, ele mandou você ir, pregar o evangelho e fazer discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas. Isto vai ser contado lá. Quando você chegar lá e for prestar contas diante do Senhor, o que é que você tem para mim? Quantas pessoas você enviou para cá? Oh, Senhor, eu não tinha muito tempo. Cuidado, cuidado. Nós temos um tesouro
em vasos de barro. Nós somos vasos de barro. Deus entende, muitas vezes, as nossas deficiências, as nossas perplexidades. Mas também Ele vai, nos ajuda e nos corrige. Para quê? Para que a gente possa edificar este edifício sobre um fundamento que já está posto e que não vai ceder. E depois, quando chegar lá, esse edifício vai ser provado. A obra de cada um vai ser provada pelo fogo. E o que permanecer é o que vai contar. O que permanecer é que vai fazer o que você vai receber galardão. Amém? Que Deus os abençoe, queridos. Graça e paz.